Hoje nós vamos meditar nessa noite, estudar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler os versículos de 1 a 17. Ou seja, todo o capítulo, né? Romanos, capítulo 8, 1 a 17, nós encontramos aqui a palavra de Deus a nos trazer a seguinte palavra. Nós vamos ler a primeira parte, né, do capítulo, que é 8, de 1 a 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei do que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele glorificamos. E com Ele seremos glorificados, melhor dizendo. Meus queridos, no capítulo de número 7, né, se nós voltássemos um pouco atrás, nós poderíamos estar ali aprendendo que a lei de Deus em si mesma, ela é espiritual, santa e boa, conforme diz a palavra de Deus. E nós poderemos aprender também que o objetivo da lei é ministrar o conhecimento de nosso pecado. E podemos também ver ali que a observância da lei, ela não produz a santificação, mas confere a nós o conhecimento do pecado, e que todo crente verdadeiro, ele trava dentro de si uma luta espiritual, uma grande luta,
Como diz o apóstolo Paulo, o espírito contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. E a lei, ela não pode nos capacitar, então, a fazer o bem, porque nós podemos ver que a palavra de Deus é quem transforma e nos leva a viver o bem. E o segredo para fazer o bem está em entregar a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir, Ele possa nos levar, Ele possa nos orientar. E nós gostaríamos nessa noite de pensar, de meditar sobre a nossa vitória em Cristo. A palavra vitória no dicionário Aurélio, ela é descrita como o ato ou feito de vencer o inimigo ou competidor de uma batalha, guerra ou competição. Vitória é triunfo ou êxito brilhante em qualquer campo de ação. O êxito, sucesso, vantagem. Essa é a definição do dicionário Aurélio. Mas nós sabemos, meus queridos, que não fazer as coisas certas que devemos fazer e fazer as coisas erradas que não devemos fazer nos traz grandes frustrações, e nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós mesmos nos pegamos a fazer o mal, e isso frustra, traz sentimentos de tristeza. E esse é o grande conflito espiritual que acontece no íntimo de cada verdadeiro cristão: querer fazer o bem e, quando não consegue, se frustrar, se entristecer. É uma luta constante. E Paulo, ele segue então uma lógica em Romanos. Em Romanos, nos capítulos de 1 a 3, ele fala sobre a perdição. Dos capítulos 3 a 5, continuando o capítulo 3 a 5, ele fala da justificação. E a santificação do novo homem, no capítulo de número 6, e a luta do novo homem, no capítulo 7, e a vitória do novo homem, no capítulo 8. Então, ele vai seguindo uma lógica, uma sequência. E o capítulo 7, o anterior, ele termina com um grito de desespero de um crente que quer cumprir a lei de Deus, mas não consegue. É como se ele estivesse bradando do seu peito a dor que ele está sentindo por não conseguir servir a Deus. E ele diz aí no verso 24, capítulo 7: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele diz no verso 28, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo eu sigo a lei do pecado. Então ele traz esse brado de quem quer cumprir a lei de Deus, mas não consegue. E o capítulo 8 começa apontando o fundamento da vitória e termina com o hino da vitória. Romanos 8 é a declaração de liberdade do cristão. Ele inicia o verso 8 já dizendo claramente aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, aqui há uma declaração de libertação, de liberdade do cristão, ou seja, liberdade de julgamento. Nenhuma condenação há, não há mais julgamento para aquele que está em Cristo Jesus, como diz lá em João 3:18, quem crê não é julgado. Então nós temos aí a liberdade do julgamento, a liberdade de derrota, nenhuma obrigação, a liberdade de desânimo, ou seja, nenhuma frustração, e a liberdade do medo, porque agora já não há nenhuma separação. E nós vemos então que nós somos livres, porque não há mais condenação, é o que nos diz a palavra de Deus. E a posição que garante a nossa vitória
Qual é a posição que garante a nossa vitória? É estar em Cristo. Quem está em Cristo já é vitorioso. Quem está em Cristo tem a vitória. Estar em Cristo é a posição de todo aquele que recebe a Cristo como Salvador por meio da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz a Jesus, quem nos leva a ter esse encontro com Ele. E em Cristo é o lugar da redenção. Isso porque Cristo já sofreu esta condenação em nosso lugar. Lá na cruz Jesus pagou o preço, e foi um alto preço, preço de sangue, o preço da sua vida. Ele ofereceu a sua vida em nosso lugar, morrendo a nossa morte, levando sobre si os nossos pecados. A expressão por nós apresenta a doutrina da substituição. Jesus, ele nos substituiu, isto é, Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vitória. Ele assumiu o meu e o seu lugar ali na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser livres de toda a condenação. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, olha o que Jesus Cristo ele diz em Lucas capítulo 22, 19 e 20. Jesus diz assim, nesse texto, versículos 19 e 20 do capítulo 22: e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de encerrar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, quando Jesus aqui, ele diz oferecido por vós e derramado em favor de vós, ele está literalmente ensinando que o seu sacrifício foi feito em nosso benefício. Ele morreu em nosso lugar, em favor de vós, oferecido por vós, quer dizer, no meu e no seu lugar. E o apóstolo Paulo, escrevendo também em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 57, o apóstolo Paulo, ele diz a seguinte palavra, 1 Coríntios 15, 57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque nós tivemos a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, a base para a aceitação do pecador diante de Deus foi provida pela morte de Jesus na cruz. Ali na cruz ele se ofereceu por nós, ali ele morreu a nossa morte, levou sobre si os nossos pecados. Então a nossa vitória é total e completa, já é garantida. Veja a ênfase no versículo 1: nenhuma condenação, nenhuma, não há mais dívida, nós não temos mais nada que pagar, porque Jesus Cristo pagou o preço. A palavra condenação, catacrina ou catacrima, não significa simplesmente condenação, mas significa também toda a punição que segue a sentença. Em outras palavras, trabalhos forçados realizados pelos prisioneiros. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele carregou sobre si o madeiro até o Calvário. Ele sofreu de todas as formas, para que nós pudéssemos ser totalmente livres e pudéssemos ter a vitória. Os que estão em Cristo, então, não devem continuar fazendo trabalhos forçados, penais, como se nunca tivessem sido perdoados. Isso é, não precisa fazer mais nada, nenhum sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício total e definitivo. Ele fez todo o sacrifício que precisávamos. Então nada hoje, boas obras, sacrifícios,
Através deles o homem não consegue se salvar, ele tem que crer em Jesus, tem que recebê-lo como Senhor e Salvador, porque Ele pagou o preço total. Quando Ele ali na cruz, nas suas últimas palavras, Ele disse, está consumado, tetelestai, está pago. Ele diz, olha, não há mais dívida, não há mais trabalhos a se fazer para se obter a salvação, porque eu fiz tudo. O texto fala nenhuma condenação, e isso significa nenhum pecado, nenhuma queda ou nenhum fracasso. Não tem nenhuma condenação. Os crentes pecam, caem, fracassam, recebem a disciplina de Deus, mas jamais serão condenados. No próprio capítulo 8 de Romanos, no versículo de número 33 e 34, nós encontramos o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, nesses dois versículos que eu citei, 33 e 34, dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Meus queridos, Jesus nos libertou de toda e qualquer maldição, morrendo no nosso lugar. Ele nos libertou de toda e qualquer maldição. Lembre-se disso. E por isso, nós podemos começar a desfrutar a vitória agora, porque Jesus já pagou o preço. Nós estamos livres de toda a condenação. Ninguém pode nos acusar, porque Jesus, ele pagou o preço, e nós podemos, através dele, ou por meio dele, nós recebemos o perdão, a purificação. Ele nos justificou, ele nos declarou justos. Paulo é enfático aqui nesse texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então hoje nós somos absolvidos, nós já estamos absolvidos, não há nada de que nos acusar. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, ele volta a afirmar: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Veja que o apóstolo Paulo fala que aquele que está. Então esse verbo está no presente do indicativo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então é agora, é hoje, é no tempo presente, não é para um futuro remoto, mas é agora. Agora nós estamos completamente salvos, nós já estamos totalmente salvos, não há nenhuma condenação, e nós podemos desfrutar da nossa vitória imediatamente após a conversão. Todo aquele que converte, todo aquele que é convertido pelo Espírito Santo de Deus, aceita Jesus como Senhor e Salvador, a partir desse momento ele já pode desfrutar dessa vitória. Ele já é vitorioso em Cristo Jesus, porque nós fomos libertos, totalmente libertos, salvos, remidos, lavados, regenerados.